Charles, dentre todos os lançamentos da Brembo, me falaram que essa é a mais completa. Confere isso? Com certeza, Valéria. Essa então é a nossa inversora TIG, tá? 200 amperes. Ela é um equipamento que a gente chama de multiprocesso, pois possibilita soldagem em eletrodo revestido, TIG DC para aço carbono inox e TIG AC para soldagem em alumínio no processo TIG. É um equipamento extremamente versátil, pois possibilita soldagem dos 3 tipos de processo. Hoje, quem trabalha com recuperação de roda, recuperação, manutenção em bloco de motor, consegue com certeza fazer no processo TIG com esse equipamento. Como vocês podem ver, é um equipamento extremamente compacto, pois possui tecnologia inversora, melhor estabilidade de arco e possui muitos recursos no seu painel. Então possibilita diversos tipos de soldagem fora de posição, tá? Recursos de arco pulsado, solda intermitente, pós-gás, pré-gás e outros recursos. Eu vou estar mostrando agora para vocês no painel alguns recursos bem interessantes que esse equipamento possui. Vamos lá. Então aqui, começando pelo processo, tá? Você vai selecionar no painel da máquina MMA, eletrodo revestido, TIG DC, TIG AC para alumínio e o modo Spot, que é o modo para ponteamento. Então vamos lá, eletrodo, MMA, selecionei o tipo de processo que eu vou fazer e regulo a corrente de solda no painel da máquina. Então ela vai até 200 amperes e parte de 10 amperes. Bom, agora eu vou soldar TIG. Como que eu faço? Eu vou soldar TIG aço carbono ou inox? Não, eu vou soldar inox e aço carbono. Mudo no painel da máquina o processo. Aqui ele está me dizendo que eu estou ajustando a corrente, porém dentro dos recursos. Seleciono pré-gás. Para que serve o pré-gás? O pré-gás ele é um jato de gás que sai antes, tá? Para te tirar qualquer oxigênio que possa haver dentro da tua tocha e não contaminar o teu cordão de solda. No painel ele vai te mostrando tudo, ele vai dizendo, ó, o pré-gás ele é dado em tempo. Então eu posso selecionar, clico, fica piscando, de 0 a 10 segundos. Aqui no caso vamos deixar 2 segundos. Cliquei, parou de piscar, está salvo na máquina. Segundo passo, corrente inicial. A corrente inicial é uma corrente que ela entra antes da rampa de subida. Então, ou seja, eu quero partir da minha máquina com 10 amperes. Então ela vai iniciar em 10 amperes, vai entrar em modo de rampa. Vou simular para vocês. Está piscando, sistema de ajuste. Ó, ela vai de 10 a 200 amperes. Vou partir aqui de 20, para a gente ter uma ideia. Está piscando, cliquei, parou de piscar, está salvo no equipamento. Rampa de subida. Rampa de subida, como vocês podem ver no painel, ela é dada em tempo. Então ela vai de 0 a 2 segundos, que ela vai ser o quê? Partiu da corrente inicial 20 amperes, eu quero que ela fique em 20 amperes 2 segundos. Então eu seleciono, clico, está piscando, seleciono no meu painel, quero que fique 2 segundos em modo de rampa antes de entrar na corrente inicial de solda. Cliquei, salvou, vou para minha corrente de pico. O que é a corrente de pico? É o ajuste da amperagem da máquina. Tá? Então ela vai, cliquei, está piscando, modo de regulagem, parte de 10 a 200 amperes. Vamos selecionar aqui uma ideia 100 amperes. Como vocês podem ver, o botão é extremamente simples e preciso. Ó. Selecionei, clicou, salvou. Após isso, eu tenho rampa de descida, assim como a rampa de subida, a rampa de descida é o inverso. Então eu estou soldando em 100 amperes e quero que a minha solda ela comece a baixar a corrente a partir da rampa de descida. Também é dada na seleção em modo tempo. Eu quero que ela fique 1 segundo em tempo de rampa. Clicou, salvou. Então quer dizer o quê? Que ela está em 1 segundo. Quando eu soltar o gatilho e der o terceiro toque, ela vai começar a entrar em modo de rampa e vai fechando gradativamente o arco. Depois, você tem a corrente de cratera, que é o mesmo inverso da corrente inicial. Ela vai finalizar a solda numa determinada corrente que eu deixar. Então, por exemplo, estou soldando em 100 amperes, entrou o modo de rampa de 1 segundo e eu quero que a minha solda finalize em 20 amperes, antes de eu encerrar o meu arco. Cliquei, 20 amperes, ele está mostrando no painel que é dado em amperes. Cliquei, salvou no modo de corrente de cratera. E para finalizar a minha solda, pós-fluxo. Para que serve o pós-fluxo? Ele vai ser para resfriar o teu cordão de solda. Então, finalizei minha solda, estou com a minha posta de fusão finalizada, ele vai dar o quê? Ele vai manter um pós-fluxo para resfriar a minha solda e não ter contaminação do oxigênio. Tudo finalizado, ok? Posso começar a minha solda e iniciar o arco, ok?
Agora vamos para TIG AC, em alumínio. Os mesmos recursos que tu tens em DC, tu consegue ter no AC. Então, ou seja, muda o processo. Aqui tu está usando corrente alternada. Porém, no modo sem pulso, tu vai soldar todos os tipos de recursos. Então, rampa de subida, rampa de descida, corrente de cratera. Todos esses recursos que tu usa na corrente contínua, tu consegue usar na corrente alternada para soldagem de alumínio. Outro recurso que essa máquina possui, arco pulsado. Tá? Para que serve o arco pulsado? Sempre quando você for soldar fora de posição, então numa solda ascendente, subindo com a solda, em máquinas convencionais o que acontece? Essa solda ela acaba escorrendo. Então esse recurso é muito interessante porque tu consegue controlar o teu pulso. Ou seja, como se fosse o arco abrindo e fechando na frequência que você selecionar na máquina. Então vamos simular aqui. Após feito, então, pré-gás, corrente inicial, rampa de subida, corrente de pico vai ser a amperagem da máquina, aqui eu consigo regular a minha corrente de base. O que vai ser a corrente de base? Vai ser a alternância da corrente de pico em relação à de base. E ela vai ser sempre dada em percentual no painel da máquina. Então essa máquina ela é muito interessante porque ela vai sempre te mostrando o que ela está fazendo, o que ela está regulando. Então aqui a gente está regulando o percentual da tua amperagem. Então aqui a gente vai selecionar 100 amperes e vamos trabalhar com 50% da corrente de pico. 50%, ou seja, estou trabalhando com a máquina em 100 amperes e no momento que eu estiver soldando com ela em arco pulsado, ela vai estar alternando entre 100 e 50, 100 e 50. Então ela vai numa solda ascendente, ela vai solda, esfria, solda, esfria. Isso é um recurso muito interessante para quem trabalha com tubulação, quem trabalha com solda, que tu não pode movimentar a peça, esse recurso é muito utilizado. Tá? Depois a gente vai, regulei a parâmetros de corrente, a gente vai regular a frequência do meu pulso, que ele vai te mostrar também no painel que é em Hz. Então ele vai até 800 Hz, que vai ser o quê? Vai ser a velocidade do meu arco abrindo e fechando. Então você vai estar soldando e o arco ele vai abrir e fechar na frequência que está mostrando no painel que você selecionou. Cliquei, salvou, ok. O rateio do pulso vai ser um percentual da tua frequência. A mesma coisa que nem na corrente de pico e a corrente de base. Tu consegue alternar, assim tu tem uma maior precisão da tua frequência de pulso também. Ok? Agora, em DC, em AC, você consegue também regular a frequência da corrente alternada. É um recurso muito interessante dessa máquina. Com esse recurso, tu consegue ter uma melhor penetração da tua solda, tu consegue ter uma melhor estabilidade de arco e tudo isso te proporciona o quê? Ao finalizar a tua solda, tu tem um melhor acabamento do teu cordão e uma melhor penetração do cordão de solda. Então aqui, tu consegue regular o balanço da onda. O que é o balanço da onda? Tu pode tornar a tua corrente alternada ou mais positiva ou mais negativa. Isso ajuda no quê? No alumínio. Ele ajuda no quebrar aquela proteção do óxido do alumínio. Então essa máquina, ela tem muitos recursos que você vai poder estar utilizando, que vai te dar uma melhor precisão, uma melhor estabilidade de arco, principalmente para alumínio, que o alumínio é um processo mais complicado para soldagem. Esses recursos vão facilitar e te dar uma maior resistência e melhor acabamento no teu cordão de solda, ok? O sistema mix vai ser o quê? Um sistema convencional. Aí você vai eliminar todos os recursos de frequência. Ó, como você pode ver, ele já não vai mais. Ó. Então aqui você vai ter apenas corrente pré-gás, corrente inicial e rampa e corrente de pico. Então ele vai utilizado para alumínio para uma solda mais convencional. Então eu não quero recursos, eu quero só ter rampa de subida, descida e pré-gás e pós-gás. Então tu bota no mix e ele vai soldar de forma convencional o alumínio. Lift arc e alta frequência, tá? O que é o lift arc? Vai ser o quê? Acionamento do arco por contato. Então eu encosto o eletrodo de tungstênio na peça e ele vai abrir o arco. Por que eu uso o lift arc? Por exemplo, eu tenho essa mesa, ela é energizada, alguma placa eletrônica, então tu não pode usar alta frequência, senão tu pode danificar uma placa. Aí tu usa o lift arc, que ele é o quê? Tu vai por contato, acionamento por contato do teu eletrodo. Alta frequência vai ser o quê? O acionamento por gatilho na tocha. Então, por exemplo, você vai ter a tocha, aproxima da peça, aperta o gatilho e ela vai iniciar o arco automaticamente. Recursos de 2 toques, 4 toques, aperto e solto, ela começa a soldar, aperto e solto no 4 toques, ela fica soldando automaticamente com o arco aberto, terceiro e quarto toque, ela finaliza o teu arco de solda.
Um outro recurso interessante que essa máquina tem no eletrodo revestido é o recurso VRD. O que é esse recurso? Em ambientes confinados, em ambientes de risco para o operador, você aciona esse recurso aqui e ele vai fazer o quê? Ele vai baixar a tensão. Então, quando o equipamento estiver em stand-by, para não ter risco de choque para o operador, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar o equipamento com baixa tensão para não ter risco de choque elétrico para o operador. Então, é um equipamento também extremamente versátil para você trabalhar em recursos de ambiente confinado ou com riscos aí para o operador, ok? Outro recurso interessante, ela tem um sistema de memorização, então eu posso gravar os programas que eu regulei na minha máquina. Então, por exemplo, eu fiz um recurso em corrente alternada para alumínio, eu fiz todos os meus parâmetros de solda e eu quero deixar isso memorizado. Essa máquina também ela te possibilita. Então ela tem 20 tipos de programas, que vai do 1 até o 20. Então, ajustei o parâmetro, finalizei, é isso que eu preciso, memorizo através da tocha. Toda vez que eu for entrar e eu tenho que soldar determinada peça, eu entro no programa da máquina, bom, programa 7, clico, ela vai estar autoajustada para o tipo de peça que eu selecionei. Então, como vocês podem ver, além de ser um equipamento versátil, compacto, baixo consumo de energia, ele vai soldar aí praticamente todos os tipos de materiais no processo de eletrodo revestido e TIG. Muito bem, Charles. Realmente um equipamento completíssimo. E essa máquina você só encontra aqui na Bremen. Entrega imediata.